A Bíblia diz no livro de Números, no capítulo 33, nos versos 53 e 55. Tomem posse da terra e morem nela, porque eu lhes dei esta terra para que vocês tomem posse dela. Porém, se não expulsarem os moradores da terra, então os que vocês deixarem ficar serão para vocês como espinhos nos olhos e como aguilhões nas costas, e eles os perturbarão na terra em que vocês irão morar. Aqui está sendo bem claro, é o próprio Deus falando, né? Que tu tem que tomar posse da terra e morar nela. E que tu tem que expulsar, mandar embora. E se tu não expulsar, claro, o contexto a gente sabe, a gente já estudou, já tem vídeo no canal, tem até uma playlist sobre números. Mas eu estou me detendo nesta parte de tomar posse da terra, morar nela e expulsar os inimigos. Então ele diz que se tu não expulsar, os que ficarem, eles vão ser espinhos nos olhos, aguilhões nas costas, e eles perturbarão. Então é isso que eu quero meditar hoje. Nós somos chamados a reinar. Nós somos um reino, né, de sacerdotes, reis e sacerdotes. Somos chamados como reis e sacerdotes. Temos autoridade. O nome do Senhor Jesus, o sangue de Jesus sobre as nossas vidas nos deu autoridade, poder para reinar. Então o que acontece? Tu toma posse da terra, tu tem permissão, autoridade para morar na terra. E tu tem que expulsar o mal, expulsar o maligno, expulsar os demônios. Expulsar. Se tu não expulsar, que é o que Deus está dizendo para nós hoje aqui nesse texto, se tu não expulsar, sabe o que vai acontecer? Tu vai ter espinho nos olhos, aguilhões nas costas e tu vai ser perturbado. Então, muitas vezes tu tá vendo o agir das trevas, o agir do inimigo e dos inimigos na tua vida, nesse espinho nos olhos. Eu não consigo nem imaginar. Um fio de cabelo no olho, um cisco no olho, a dor, o mal-estar, o desconforto que causa. Agora pensa em espinhos nos olhos. Aguilhões nas costas, da ideia de dor, de perseguição, mas também de traição, porque fala nas costas. Quer dizer, pela frente, né, nos teus olhos e por trás. Então, é forte isso. Se tu não reinar, se tu não for sacerdote da tua casa, do teu lar, da tua família, do teu trabalho, da tua saúde, da tua vida, tu vai ter espinhos nos olhos e aguilhões nas costas. E aí vem essa parte. Eles os perturbarão na terra em que vocês irão morar. Quer dizer, onde tu andar, onde tu for, tu vai ser perturbado, atormentado. Por quê? Porque a Bíblia diz, João 10:10, né? O ladrão, ele vem para roubar, ele vem para matar e para destruir. O Senhor Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância, vida plena, vida abençoada, vida feliz, bem-aventurada. Mas tu tem que expulsar o mal. Tu tem que tomar posse da terra. Tu tem que morar na terra. Tu tem que agir. Tu tem que reinar. É isso que a palavra está nos dizendo. E nós sabemos que a nossa luta não é contra pessoas. Não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, que estão simbolizados nesse texto de Números pelos inimigos da terra ali, os vizinhos, os cananeus.
Cada nação daquela simbolizava, sim, um principado, uma potestade, e tinham que ser expulsos. Vamos para um livro, que na verdade é uma carta, que é Efésios, que nós temos uma playlist completa sobre Efésios, e eu sempre digo para vocês, é um texto bíblico importantíssimo. Paulo resume a doutrina. É muito forte, Efésios. E no capítulo 6, ele tem a armadura, que nós já estudamos parte por parte. E eu quero ler um pouco com vocês hoje. Efésios 6, de 10 a 13. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, para tu tomar posse da terra, morar na terra e expulsar o mal, o maligno, tu tem que estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então aqui está bem claro. Tu tá numa guerra, tu tá numa luta constante, diária, semanal, de dia e de noite. É toda a nossa vida lutando contra principados, contra potestades, contra dominadores, contra forças espirituais do mal. Então a palavra de Deus está muito clara. Tu tem que expulsar o mal. Expulsar principados e potestades. Expulsar, mandar embora. É assim, porque se tu não fizer isso, eles vão te perturbar. Eles vão roubar, eles vão matar. E se tu não fizer nada, vão te destruir. Mateus 12, 43 a 45. Mateus capítulo 12, de 43 a 45. Palavras do Senhor Jesus. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então é simples. Se tu não mandar eles embora, se tu não botar eles para correr, se tu não expulsar, eles vão voltar e vão fazer um estrago maior do que antes. Por quê? Porque tu precisa tomar posse da terra e morar nela. Nós sabemos que tu tem o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em ti. O Espírito Santo habita em nós. Se tu manda o espírito imundo embora, mas tu não te enche do Espírito Santo, tu não te santifica, tu não busca obedecer o Espírito Santo, isso Jesus compara a ter uma casa vazia, varrida e arrumada. É como se tu estivesse esperando um demônio pior, um principado pior, uma potestade pior, um dominador pior. Tu entendeu? Tu mandou embora o espírito mau, o espírito imundo, o demônio. Tu tem que te encher do Espírito Santo, te santificar, te encher da palavra de Deus. Porque senão o teu estado vai ser pior do que no início. O texto é claro. Então, tomar posse da terra, morar nela,
e expulsar o mal, mandar embora, botar para correr. E esse texto, ele é repetido em Lucas 11. Eu sempre falo para vocês que quando a palavra de Deus se repete, é para nos ensinar, é para dar uma ênfase, é para complementar. Como eu digo, é uma recapitulação, uma recuperação do conteúdo. Lucas 11, 24 a 26. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, a encontra varrida e arrumada. Então, olha só. Em Mateus fala vazia, varrida e arrumada. Aqui em Lucas está falando, ó, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Então isso é muito sério, gente. É muito sério. Tu não quer ser perturbado. Tu não quer ser atormentado. Então, te enche do Espírito Santo. Te santifica. Vive uma vida reta. Lê a Bíblia de manhã. Lê a Bíblia de noite. Ora. Busca a presença de Deus. Esteja diante de Deus para que o maligno não possa te tocar, nem te perturbar, como está dizendo aqui. Colocar espinhos nos teus olhos e aguilhões nas tuas costas. Tiago 4, verso 7. Nós temos uma ordem de Deus. Nós devemos resistir ao diabo. Vamos lá. Tiago 4, 7. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Esse é aqueles versículos que eu digo para vocês, ó. Sublinha, marca, destaca. Tu precisa te sujeitar a Deus, te encher do Espírito Santo para ter força para resistir ao diabo. E quando tu resistir ao diabo, ele vai fugir de ti. Outro texto importantíssimo, Marcos, capítulo 16. Palavras que muitos questionam. Marcos, capítulo 16, verso 17. Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 17. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Então, se tu crê, se tu é de Deus, tu vai tomar posse da terra e vai morar nela. E aqui está dizendo os tipos, né? Os exemplos dos demônios. Serpentes, coisas mortíferas, o mal, enfermidades, né? Doenças. Tudo isso é atuação maligna. Por isso que tu precisa expulsar os demônios. Eles não vão sair. Eles só vão sair em nome de Jesus se tu expulsar o mal. Expulsar o maligno, expulsar os demônios. Tu tem que tomar posse da tua terra. E aí, tu sabe qual é a terra? Do que a gente está falando? É o teu trabalho? É o teu casamento? É a tua família? É a tua saúde? Onde que o inimigo está roubando, matando e destruindo? O que ele está aprontando? O que ele está fazendo? São espinhos nos teus olhos ou são aguilhões nas tuas costas? Tu tem que expulsar, mandar embora. Em nome de Jesus. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. É no nome do Senhor Jesus. Agora vamos para Lucas 10, 19. Lucas, capítulo 10, verso 19. Eis que eu dei a vocês
autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente lhe causará dano. Outro versículo poderoso. Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Então, olha só quantas figuras que a palavra de Deus, quanta simbologia. Cobras e escorpiões. Ali, ó, espinhos e aguilhões. Isso tudo é para tu entender o mal que os demônios causam nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa saúde, no nosso país, na nossa cidade. Eles vieram para roubar, matar e destruir. Então eles têm que ser expulsos. E olha o que diz, ó, autoridade para pisar. A gente sabe, né? Sei lá, uma barata, uma aranha, um bicho que tu pisa, tu mata, tu esmaga, tu acaba com ele. Aqui a ideia é essa: eu te dei autoridade, Jesus deu para ti, deu para mim, deu para a igreja, para pisar em cobras e em escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada vai te causar dano. É essa a tua fé, é essa a nossa fé. Mateus 10, 1. Mateus 10, 1. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Outro versículo poderoso. Expulsar os demônios, expulsar o mal. Autoridade sobre espíritos imundos para expulsar e curar todo tipo de doenças e enfermidades. Temos essa autoridade no nome do Senhor Jesus. Mateus 17, 21. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. É a história do menino que o pai levou o menino, o filho, para os discípulos e eles não conseguiram, não puderam expulsar os demônios. E aí Jesus repreende o demônio e o demônio sai do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. E os discípulos ficaram arrasados, né? Humilhados. Por que eles não conseguiram? Aí Jesus dá essa resposta. Esse tipo de demônio, ele só sai com oração e jejum. Então, para tu tomar posse da terra, para tu morar nela, para tu expulsar, tu tem que jejuar e orar. Isso quer dizer que tu tem que ter uma vida reta, uma vida santa, uma vida piedosa. Tu precisa orar e jejuar. Tu precisa jejuar e orar. Tu precisa ser cheio do Espírito Santo. Tu precisa ter a palavra de Deus. Meditar. Aquele que medita na palavra de dia e de noite. O que quer dizer isso? Tu vive uma vida na presença de Deus. Tu tem o Espírito Santo de Deus. Tu tem o nome de Jesus. Tu tem o sangue de Jesus te protegendo. Tu tem autoridade para expulsar o mal. Se tu não expulsar, eles vão te perturbar. Mas se tu expulsar em nome de Jesus, eles vão ter que ir embora.